morros, nas favelas, como capitais como o Rio de Janeiro. Mas em tudo isso, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que, em meio às aflições e tempos difíceis, nós devemos multiplicar esperança. O mundo passa por aflição. Famílias têm sido destroçadas, quebradas, batidas, dilaceradas. Pessoas têm vivido depressiva. A história está clamando, angustiada, soltando rajadas, ruídos, procurando norte, pessoas procurando direção para viver. Nós vivemos em um tempo em que nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus para multiplicar a esperança nesse tempo difícil. E o mundo se encontra imperfeito, porque um dia Deus criara perfeito, e o homem que Deus criou perfeito, no mundo perfeito, desobedeceu a Deus e pecou, e entrou então o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e então começou o mundo a viver uma imperfeição. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, para nos dar vida eterna e para nos fazer viver nesse mundo imperfeito, com a certeza de que aquele que é perfeito habita dentro de nós. Isto é graça, é amor, é misericórdia, é bondade, é um mistério. E é esse Deus perfeito que habita dentro de mim, que sou imperfeito dentro de você, que nos dá esperança, impulso, coragem para avançar, para crescer, para buscar, para caminhar dia após dia, movido pelo Espírito da esperança. E aí então, Deus levantou um homem chamado Paulo, apóstolo de Cristo. Esse homem era cheio do Espírito Santo, cheio da graça, com capacidade e espiritual fora do comum. Ele era um cosmopolita do seu tempo, ele enxergava além da dimensão da qual ele vivia, e ele escreve textos que ainda falam conosco nos dias de hoje. E ele escreve o livro de Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, que é palavra de Deus, tanto quanto toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas o livro de Romanos, ele trata da doutrina da salvação. Ele trata literalmente da espinha dorsal, do tutano, do que é esperança. E aí no capítulo 1 ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça do Evangelho se revela de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá da fé, ou pela fé. Ele mostra que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho tem dimensão cósmica, universal, para salvar qualquer ser humano, grego, judeu, brasileiro, estrangeiro. Ele pode salvar qualquer ser humano que se dobre diante de Jesus, confessando seus pecados. No capítulo 2 ele vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o rico, o pobre. Deus ama o casado, o solteiro, o branco, o negro, o brasileiro, o estrangeiro, o asiático, o africano, o europeu, o americano, o latino. Deus ama o brasileiro, Deus ama o tabanense, o ilhéense. Deus ama todo ser humano, ele não faz acepção de pessoa. No capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram e precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque quando todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. No capítulo 4, ele pega duas figuras, Abraão e Davi, e ele toma esses dois seres humanos como ilustração da salvação pela graça. E aí ele se prolonga em falar de Abraão no capítulo 4, e ele fala da promessa feita a Abraão. E se nós pegarmos a história de Abraão, a vida de Abraão, a biografia de Abraão no livro de Gênesis, nós vamos ver que a promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa absurda, profunda, grande, de tal maneira que tem conexão conosco nos dias de hoje. E ele promete para Abraão, e o que me chama a atenção é que a Bíblia diz
que Abraão não duvidou da promessa. E o versículo 20 diz: e ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado com justiça. E se você pegar esse texto com a história, a vida de Abraão em Gênesis, nós temos três verdades. Primeira verdade: a promessa de Deus a Abraão tem um fator teológico que envolve a relação de Abraão com Deus. Segundo, a promessa de Deus para Abraão tem um fator cronológico que envolve a relação de Abraão com Sara. Terceiro, a promessa de Deus para Abraão tem um fator futurológico que envolve a relação de Abraão com as gerações. Então nós temos a promessa de Deus para Abraão na relação de Abraão com Deus, com a família, Sara, e com as gerações, na perspectiva dos propósitos, dos fatos, da caminhada teológica, cronológica e futurológica. Isso tem a ver com a igreja. A igreja, ela tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. E a promessa de Deus para você tem os fatores teológico, cronológico, eclesiológico e também futurológico. A igreja é chamada para se relacionar com Deus, com ela mesma e com as gerações, olhando para o futuro, que envolve esperança. E é isso que eu quero tratar com você agora. Primeiro, o que Abraão nos ensina? Primeiro, a promessa de Deus para Abraão, o fator teológico, envolvendo a relação dele com Deus, ele nos ensina a adorar a Deus e construir altar. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te fazer uma pessoa grandíssima, e eu vou te abençoar, e você vai ser uma bênção. Eu abençoarei você e abençoarei todas as famílias da terra. Nessa promessa está incluída a minha família, a tua família. E ele promete, através de Abraão, na relação com Sara, gerar Isaac, e daí viria gerações e gerações para chegar até Cristo, e de Cristo chegar a salvação a nós. E eu entendo que Abraão, quando recebe essa promessa, se você pegar o livro de Gênesis, Abraão é um construtor de altar. Aonde ele vai, ele constrói altar. Ele vai para o Carvalhar e constrói altar. Ele vai para o Egito, volta do Egito e constrói altar. Quando ele recebe essa promessa, no capítulo 15, Deus diz para Abraão: Abraão, sai para fora da tenda. Conta as estrelas, se é que tu pode contar. Assim será a tua posteridade. Quando Deus termina de fazer essa promessa grandíssima, a Bíblia diz que Abraão constrói um altar e adora a Deus. Altar é símbolo de adoração e símbolo de oração. O texto base de vocês é: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Em vez de trabalhar, alegrar na esperança, paciente na tribulação, perseverar em oração, eu quero fazer da parte contrária. Primeiro, persevere em oração. Se você, como igreja, como pessoa, como família, quer viver as promessas de Deus, se eu quero, se tu queres, se nós quisermos, nós temos que aprender a construir altar. Nós temos que aprender a mergulhar na presença de Deus, orar a Deus e adorar o Deus Todo-Poderoso. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós adoramos, nós tocamos a Deus. Quando nós oramos, é Deus que toca a gente. Quando nós adoramos, nós entramos na dimensão celestial. Quando nós oramos, é a dimensão
dimensão celestial que entra dentro de nós. Por isso, a chamada de Deus para o seu povo é uma vida de perseverança e oração. A Bíblia diz, Deus usando o profeta Jeremias, no capítulo 33, 3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O próprio Deus, através de Jesus Cristo, diz, orai e vigiai. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. O doutor Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história da igreja, disse, o homem cresce quando se coloca de joelhos. John Wesley, um dos maiores avivalistas do século XVII, disse, tudo que Deus tenciona fazer, antes ele chama o seu povo para orar. O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, diz, quando a igreja ora, a igreja avança, o inferno recua, os céus se manifestam e a vitória é do povo de Deus. Aleluia. Nós precisamos voltar aos fundamentos básicos do Evangelho, simples e puro. E o fundamento do Evangelho é oração e palavra. Os apóstolos disseram, quanto a nós nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Oração e palavra caminham juntos. Quando você ora, você tem 4 dimensões na oração: adoração, petição, intercessão e gratidão. E nessas 4 dimensões, eu e você precisamos aprender a orar a palavra, profetizar a palavra, interceder a palavra, crer na palavra. Meu irmão, um dos meus irmãos, nós somos 4 homens, uma mulher, ele se enveredou por um campo muito difícil. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Ela foi a primeira a entregar a vida a Cristo, entregar a vida, o Evangelho entrou na minha família por meio da minha mãe. Da minha mãe veio eu, minha irmã, veio meu outro irmão, tinha meu pai, meu outro irmão, que ainda não tinha encontrado Cristo, entregado a vida a Jesus Cristo, ao Senhor e ao Evangelho. E eu lembro que meu irmão estava vivendo uma vida dificílima, e ele tinha enveredado por um caminho de morte. E eu lembro que eu cheguei no Natal e perguntei, mãe, o que a senhora quer de presente no Natal? Ela disse, o que eu quero, você não pode me dar. O que a senhora quer que eu faça? Que coisa que eu não posso. Mãe disse, eu queria que o mundo mudasse de vida. Eu falei, mãe, só Jesus para fazer isso. Mas eu tenho uma proposta, vamos orar? Vamos estabelecer 7 domingos aqui dentro de casa, pela manhã, que é acordar primeiro, quando chama o outro, e a gente vai orar. Poderia ser 10 domingos, 5, 6, mas eu estabelecer 7. Vamos orar. E Deus vai fazer algo na vida de meu irmão. Vamos orar. A gente acordava no 5º domingo. Ele me chamou para ir no shopping lá em Itapuã. Nós fomos para o shopping. Sentamos no shopping, ele abriu o coração e a alma dele. E ele me contou que, como daqui na parede, ele levou 3 tiros. E os 3 tiros não pegou nenhum. Deus deu livramento, porque eu e minha mãe estavam de joelho, dobrados, orando por ele. E eu entendi que Deus já estava operando, porque nesse mesmo dia, eu ia pregar numa cidade chamada Inema, que alugou um ônibus, e quando eu cheguei, o ônibus já tinha saído. E eu fiquei, aquele filme, esqueceram de mim. E aí eu não pude ir. Como eu não fui, eu falei, vou ficar em casa. Foi quando ele me chamou para ir para o shopping. E eu voltei, minha mãe disse, ele quebrou todos os CDs de rock. Nada que quem compra, quem gosta de rock, mas ele quebrou todos os CDs de rock dele. E eu discerni que Deus já estava operando. Eu falei, vamos para a igreja na noite. Ele foi para a igreja na noite. Quando o pastor pregou, fez uma pedra, ele foi o primeiro a levantar a mão.
Eu quero lhe dizer para você que veio aqui nessa noite: tem esperança para a tua família, tem esperança para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu tio, para a tua tia. Tem esperança para os teus entes, parentes, amigos, conhecidos. Tem esperança para a cidade de Ilhéus, porque existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que tem planos com essa cidade, tem planos com a linda e nobre esperança, e tem planos com todas as adjacentes desse bairro aqui, e Deus quer salvar a muitos através dessa igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos voltar à oração. Loren Cunningham, fundador do ministério Jocum. Quem já ouviu falar desse ministério chamado Jocum? Jovens com uma missão. Tem um livro dele, fala, Senhor, que Deus serve o outro. Você precisa ler esse livro. Loren Cunningham foi um americano que partiu para a eternidade recentemente, um homem de Deus. Ele teve uma visão de ondas, como em um mar, ondas gigantescas, cheias de jovens, como que surfando nessa onda, entrando em várias nações. Eu quero lhe dizer, ele morreu recentemente, indo para o céu. Agora, antes de morrer, ele viu essa visão de sonho se cumprir na vida dele. Ele fundou a Jocum, tem base da Jocum em várias partes do mundo. Ele foi um dos missionários, embaixadores de Jesus, que em mais nações esteve pregando o Evangelho. A Jocum tem um navio, aonde dentro do navio tem como que um mini hospital, um hospital para ir em países da África, socorrer pessoas pobres, fazendo cirurgia e tudo mais. Esse navio ficou preso numa costa entre Europa e África e não podia sair, ficou como que dentro das águas, no mar, e não se movia. Alguém conseguiu entrar em contato com ele e ele ligou para todas as bases da Jocum, orar e jejuar, em prol de Deus fazer um milagre, desencalhando o navio, para o navio fluir, seguir o fluxo e cumprir a sua missão na África. O testemunho diz que enquanto o povo do mundo inteiro orava, uma mão com uma mão invisível começou a empurrar o grande navio e foi empurrando, e eles seguiram o fluxo e o milagre aconteceu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a igreja ora, quando nós oramos, nós movemos a mão daquele que move. Já dizia Tom Well, quando nós oramos, irmão, coisas extraordinárias acontecem. Então ore, tem esperança para você, para sua família, para os seus. Ore, a igreja é chamada para viver um movimento de multiplicar esperança. Quando o Espírito Santo vem em nós, se você pegar o livro de Atos, é o movimento de oração, capítulo 1, perseverava na oração, capítulo 2, resposta de oração chega, capítulo 3, ora na porta formosa, o milagre acontece, capítulo 4, eles oram, o lugar treme, capítulo 5, a igreja está orando, há um livramento para os que estavam presos ser libertos, capítulo 6, decide os apóstolos orar e consagrar a palavra, capítulo 7, Estevão ora, o primeiro mártir, entregando o seu espírito a Deus, capítulos 8, e Filipe está orando, demônios estão saindo, gente sendo curada, capítulo 9, Ananias ora por Paulo, a visão dele se abre, capítulo 10, Cornélio e Pedro está orando, e é uma conexão entre eles. Capítulo 11, ele segue chamado pela primeira vez como cristão. Capítulo 12, eles estão animando o povo e multiplicando esperança. Capítulo 13, eles oram em jejum para enviar Paulo, Silas, Barnabé à viagem missionária. Se você segue lendo Atos, é um movimento de oração. Então Deus está dizendo aqui nessa noite para essa igreja: quero multiplicar esperança em tempo difícil. Volte ao fundamento da oração.
Quer ver a esperança, a vida, o milagre, a bondade, a graça, a misericórdia, o amor, o poder de Deus se manifestar na tua família, na minha família, se nós quisermos, devemos orar com grandes expectativas que Deus tem, pode e faz. Segundo, a promessa de Deus para Abraão envolvia o fator cronológico. Para nós, cronológico e eclesiológico, envolvia a relação de Abraão com Sara e para nós a relação da igreja com a igreja. Enquanto a relação de Abraão com Deus é adoração e oração, que envolve a origem de Deus, a relação da igreja com a igreja envolve a missão de Deus, que é a missão da igreja para ela cumprir esse movimento de multiplicar esperança em tempos difíceis. E aí a igreja precisa viver o que foi na coreografia passada, o que no louvor foi cantado, que é a bênção da comunhão, de viver junto, de viver entrelaçado, de viver amalgamado, misturado, é de viver na coinonia, é de viver cada um ligado ao outro, porque nós somos corpo interdependentes, aonde nós precisamos viver nessa dinâmica da bênção chamada comunhão. E uma palavra mais forte que o apóstolo Paulo trata no capítulo 4 de Efésios é unidade. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, e Jesus faz a oração mais importante da Bíblia em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal chamada a oração da unidade. E é interessante que quando Jesus trata de unidade, ele trata de unidade em 3 dimensões. Jesus trata de unidade em 3 dimensões. Jesus trata de unidade em primeira dimensão da unidade, a unidade de Deus com Deus. Deus é unido. E Deus é unido com Ele mesmo. Porque misteriosamente há um só Deus, e ao mesmo tempo Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus é uma comunidade, e Deus como comunidade, Ele é unido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão em essência um só, e em personalidade 3. Alguém já disse o seguinte, um teólogo: tente negar a Trindade, você perde a alma. Tente explicar a Trindade, você vai perder o juízo. Então não tem como negar, e também não tem como explicar, mas tem como crer que Deus é, e porque Ele é, você existe. Aí vem a segunda dimensão da unidade, a unidade de Deus com Deus, e a unidade de Deus com a igreja. Porque aqui está o corpo, e Jesus é o cabeça. E esse corpo, ligado ao cabeça, está ligado a Deus. A unidade com Deus. E aí Deus libera força, poder, unção, vida, propósito, missão, para a igreja multiplicar a esperança fora das 4 paredes, tocando as vidas que estão nessa cidade. Ilhéus, Bahia, Brasil e até os confins da terra. Deus quer tocar através da Ludinópolis, de todas as 7 congregações, não apenas Ilhéus. Deus quer tocar Bahia, Brasil e nações em nome de Jesus. Isso pode ser através da oração, isso pode ser através do fluxo de ir mesmo, ou indo, ou enviando, ou vivendo essa missão. É a missão de Deus, e nós precisamos estar ligados a Deus. Agora tem uma terceira dimensão, a unidade de Deus com Deus, a unidade de Deus com a igreja, a unidade da igreja com a igreja. Aí entra Abraão com Sara. Os dois tinham que estar unidos para o milagre de Isaac acontecer. Sara era estéril. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos. E aqui eu tiver uma palavra de vitória, de bênção da parte de Deus com fundamento bíblico. Deus usa qualquer pessoa
Deus usa criança, adolescentes, jovens, homem e mulher, idoso. Deus usa qualquer pessoa. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 80 anos. Deus usou ele até 120 anos. Abraão, Deus fez um milagre com 100 anos. E Deus disse para Abraão, no capítulo 18, versículo 14 de Gênesis: Abraão, porventura há alguma coisa difícil, impossível para mim? Ei, meu irmão, minha irmã, não há nada impossível para Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Preste atenção no que eu vou lhe dizer para você entender. Deus usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se coloca nas mãos dele, que se consagra, Deus usa. Deus usa homens, Deus usa mulher, Deus usa solteiro, Deus usa casado, Deus usa qualquer pessoa. Agora tem 3 tipos de pessoa que me parece que Deus usa com mais frequência. Quem são esses 3 tipos de pessoas? Primeiro, Deus usa os desprezíveis. Os que não são, para confundir os que são. Está lá em Coríntios. Esqueceram de Davi, desprezíveis. Foi ele que Deus usou para tombar Golias e dar vitória a Israel, o povo de Deus. E foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus usa os desprezíveis que não são para confundir os que são. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. É impressionante como Deus na Bíblia usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Se você acha que está findando o ano 2025 e não aconteceu nada ainda na sua vida, tem até o dia 31 para Deus operar milagre na sua vida e através da sua vida. Em 2026 você deve se engajar nessa igreja para continuar multiplicando esperança, porque Deus usa os que não são para confundir os que são, os pequenos para confundir os grandes. E terceiro, Deus usa os doidos. Eu não estou falando doido de jogar pedra na casa do vizinho, não. Eu estou falando daquele doido que Paulo disse que a loucura do Evangelho é a loucura da cruz. São aqueles que acreditam que o poder da cruz tem o poder de transformar qualquer pessoa. O poder da cruz tem o poder de transformar a família, tem o poder de transformar a cidade, nações. O poder da cruz tem o poder de transformar histórias. O poder da cruz tem o poder de transformar qualquer ser humano de dentro para fora. Aí entra a terceira verdade. A promessa de Deus para Abraão tinha um fator futurológico, que é a relação de Abraão com as gerações, da igreja com as gerações. A igreja é chamada para abençoar o povo do seu tempo e o povo que há de vir. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Wilson chamou aqui as crianças, porque são gerações que a igreja está discipulando. Porque esses meninos que estavam aqui, talvez você não perceba, mas Deus já enxerga e Deus vai realizar. E dessas crianças vai sair pastores, missionários, médicos, psicólogos, vai sair pessoas, enfermeiros, biólogos, mestres, professores, vai sair pessoas que Deus vai levantar para fazer a diferença nesse tempo e no tempo que há de vir. Porque Deus, Ele é um Deus também de uma fé que enxerga o futuro. Alguém analisando o avivamento que está por vir, chegaram à seguinte conclusão, numa visão futurológica. Deus tem planos com os africanos e com os latinos, incluindo o Brasil da fala portuguesa. Eu particularmente acrescento os asiáticos. Deus tem planos com o Brasil. Deus tem planos com a Bahia. Deus tem planos com Ilhéus. E Deus tem planos com a Lindinópolis para a glória de Deus. Agora,
é preciso ter uma fé futurológica, que enxerga o futuro, que tem uma visão do futuro. Deus quer realizar algo que as gerações futuras desfrute do poder, da graça e do Evangelho. E é preciso multiplicar a esperança. E este multiplicar de esperança é anunciar o Evangelho agora e discipular pessoas para ir passando o bastão, para que lá na frente a tocha do avivamento esteja acesa e pessoas estejam em chamas amando a Jesus com todo o ser. E aí eu quero lhe dizer, eu encerro minha palavra dizendo o seguinte: Abraão recebeu a promessa, nasceu Isaac, de Isaac, Jacó e Esaú. De Jacó surgiu Israel, de Israel 12 tribos, entre elas José, que foi o camarada que Deus usou para salvar e preservar o povo de Israel no Egito. Daí surgiu Moisés, veio o desenrolar na história, chegou à plenitude dos tempos. Mateus resiste o Evangelho dizendo o seguinte: genealogia ou família de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O texto que Paulo escreve em Romanos 4, ele diz que a fé pela fé, onde nós somos justificados pela graça, pela fé em Cristo. E ele toma como ilustração que é pela graça, de fato, pela fé, Abraão e Davi. O evangelista Mateus, quando começa escrevendo dizendo Jesus Cristo, genealogia de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse Jesus, ele nasce sem pecado, vive sem pecado. E o ministério dele foi poderoso, porque ele é poderoso em obras e em palavras. A Bíblia diz que ele ministrava, ensinava, pregava sobre o reino, curava leproso, doente, vista ao cego, ao são, ao surdo, dando perna ao paralítico, ressuscitando o morto, multiplicando o pão, o peixe, alimentando a multidão. Literalmente, Jesus, ele era a esperança encarnada, o Deus encarnado, o Deus homem, o homem Deus, multiplicando esperança. Ele não apenas multiplicou pães e peixe, ele multiplicou esperança, e ele morre na cruz. E aí o texto diz o seguinte: quem morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados, ele morreu na cruz. Mas antes de morrer ele fez uma promessa: eu vou morrer, disse Jesus, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele morre numa sexta, passa a sexta, um dia. Chega o sábado, 2 dias, passa o sábado, chega o domingo, o terceiro dia. Quando foi no domingo, as Marias foram ao túmulo de Jesus para ver se o corpo dele estava lá para embalsamá-lo. E ela estava preocupada com a grande pedra que tinha fechado o túmulo. E para surpresa delas, quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio. 2 anjos da parte de Deus apareceram para elas e disseram: por que buscais o que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, aleluia. Cristo está vivo, o Cristo da Batista, Lindinópolis, do povo de Deus, do Evangelho, da cruz, da ressurreição, não está morto.